Bom dia, pessoal. Infelizmente, ao que parece, nós não tivemos aqui ninguém a chegar no nosso encontro, e eu vou, portanto, começar a passar as informações aqui a respeito do fórum, que é o nosso objetivo do encontro de hoje. Certo? Pode ser que alguém chegue aí no meio do caminho, então, para quem está assistindo essa gravação, talvez possa ter alguma interrupção, alguma coisa do gênero. De fato, eu marquei a aula com bastante, assim, muito em cima, né? Eu marquei a aula na terça-feira para hoje, quarta-feira. Mas, infelizmente, também eu só pude fazer a marcação pela manhã. Isso eu acho que dificulta, porque muitos estão aí em aula das outras disciplinas, né? Bom, apesar de tudo, a maioria das pessoas provavelmente assiste a gravação mesmo, porque tanto no semestre passado quanto no último encontro, eu tive um número muito, muito baixo, realmente, de participantes na reunião, certo? Então, eu vou fazer a gravação aqui, vou fazendo a gravação, explicando. Infelizmente, não é possível tirar dúvidas, né? Já que não tem ninguém aqui, né, para tirar dúvidas. O que importa, então, é a gente pegar o esquema geral aqui da nossa participação no fórum. Bom, para fazer isso, eu vou compartilhar a tela aqui, certo? Vou compartilhar uma janela. Pronto, então, temos aqui a página principal da nossa disciplina. E aí, ao descer, chegamos ao fórum avaliativo, na área dos fóruns aqui. Aberto de 19/3 até dia 29/3, ou seja, o fórum ficará aberto até segunda-feira, às 23h55 da segunda-feira, dia 29 de março, né? Que é aniversário da cidade de Salvador, inclusive, esse dia de 29 de março. Bom, outra forma de chegar ao fórum é pelo próprio menu horizontal que tem aqui, ó. Esse menu horizontal permite chegar a muitos lugares. Aqui você clica em este curso, fóruns. Ao clicar aqui vai aparecer a lista dos fóruns, certo? Aqui, fóruns divididos por unidade. E aí você vai ao fórum avaliativo, que é o mesmo que a gente viu lá. Bom, logo quando você entra no fórum, a proposta aparece na primeira página, só que essa mesma proposta que aparece na primeira página, ela também encabeça o fórum. Então, vamos dar um exemplo aqui de um dos fóruns, de uma das turmas. Então, sempre a abertura do fórum é feita com aquela mesma mensagem que está lá na página principal. E logo abaixo também eu coloquei aqui os parâmetros do fórum. Então, vamos nos concentrar sobre esses dois pontos. Eu sei que muita gente já participou, muita gente já sabe como é que funciona, mas essa formação, essa explicação aqui serve apenas para refinar um pouco melhor essa explicação, beleza? Então, aqui tem uma breve introdução e trazemos aqui dois textos, né? Um texto fala sobre a tourada. Tourada ou corrida de touros é uma forma de tauromaquia, é um espetáculo cultural, uma arte performativa ética, onde um artista, cavaleiro tauromáquico, um matador de touros ou um novilheiro ou forcado, lida ou pega touros bravos segundo regras éticas, arriscando a sua vida para criar arte. Essa aqui é uma citação de um site. Aqui depois nós temos dois vídeos que colocam posições diferentes a respeito desse fenômeno. E aqui, na sequência, nós temos duas perguntas, ou melhor, duas provocações, né? Uma é uma pergunta e o outro é um convite a um debate. Na letra A, nós temos aí a pergunta: a tourada pode ser considerada uma prática cultural a partir do sentido antropológico apresentado na seção 1? Aí você vai dizer se sim ou não e vai justificar a sua resposta, certo? Isso aqui, essa letra A, é só para que a gente consiga, digamos assim, garantir que quem vai responder tenha entendido a parte conceitual que é necessária para entrar no debate.
se você entra no debate sem entender os termos, os conceitos que estão sendo usados, você vai falar coisas totalmente fora, enfim, de ordem, né? Coisas que não são adequadas. Então, por isso, o primeiro chamado, a primeira pergunta, visa que cada um tenha uma visão a respeito do que seja o conceito de cultura, saber se a tourada pode ser considerada cultura nesse sentido antropológico. Porque, ao justificar, a pessoa vai ter que recorrer ao conceito, certo? Então, aqui é o conhecimento conceitual básico que é exigido. A letra B é que, propriamente, vai apresentar a parte mais de diálogo, de debate. Então, na letra A, pessoal, sejam econômicos, né? Não precisa fazer respostas muito longas. Com apenas 2, 3 linhas é possível chegar aqui a uma resposta para a letra A. Já na letra B, ela exige um pouco mais de cautela, de trabalho. A letra B questiona em quais diferentes concepções se fundamentam, 1, a ideia de que as touradas devem ser extintas, e 2, a noção de que as manifestações tauromáquicas devem ser preservadas. E aqui eu já vi que algumas respostas foram dadas. Aqui está sem internet, eu não sei por que não parou a gravação. Só um instante, pessoal. Vou parar o compartilhamento e voltar. Certo? Porque eu tenho dúvida se eu fui escutado aqui sobre o assunto. Estava explicando. Eu acho que houve uma queda de internet aqui, certo? Então, voltando ao compartilhamento. Vamos voltar lá para a página. Então, conforme eu estava explicando, a questão A é apenas uma questão curta, que você vai dizer sim ou não justificar, e para isso você vai recorrer ao conceito do que seja cultura, que está lá na seção 1. E na letra B, aí sim, você vai ter que, digamos assim, refinar um pouco mais essa resposta sua. Beleza? Então, aí se pergunta, em quais diferentes concepções se fundamentam? 1, a ideia de que as touradas devem ser extintas. 2, a noção de que as manifestações tauromáquicas devem ser preservadas. Você, pessoal, deve chegar ao ponto, digamos assim, da visão de mundo, da mentalidade, da, digamos assim, ideia central que sustenta as duas posturas. Então, eu já vi aqui, como eu ia dizendo, respostas que vão dizer, que vão falar que as touradas devem ser preservadas por conta do interesse econômico, etc, etc. Ou as touradas devem ser extintas porque, vamos dizer assim, são coisas ultrapassadas e, enfim, e tudo que é ultrapassado, tudo que é considerado de um tempo passado deve ser renovado. Bom, algumas dessas causas que são alegadas são superficiais, certo? São superficiais. A questão é a seguinte, qual é o núcleo da ideia, da noção, como se pode justificar essa permanência da prática tauromáquica? Qual é o argumento mais central, mais que diz respeito a uma mentalidade, a uma visão de mundo, que vai sustentar esse argumento de dizer, não, essas manifestações devem continuar, né? Aqui a gente percebe claramente que tem, vamos dizer assim, 2 elementos que podem ser desenvolvidos, que eu vou, né, indicar para vocês aqui, para fundamentar essas respostas. A ideia de que as touradas devem ser extintas, elas se alicerçam numa concepção de proteção dos direitos dos animais, por um lado, certo? É basicamente isso, a proteção dos animais, que os animais têm direitos, que não se pode impor um sofrimento animal, etc. E já a noção de que as manifestações devem ser preservadas se alicerça no fato da manutenção das tradições, de se uma coisa foi feita, um evento foi realizado ao longo de séculos, tem que ter muitas razões para que ele passe a ser não realizado, certo? Então, são esses os pontos nucleares aí.
antes de você dizer qualquer interesse econômico ou qualquer, vamos dizer assim, causa mais superficial, eu creio que são esses dois elementos. E daí você vai desenvolver, certo? De onde é que vem essas concepções. Então, o foco, veja o que diz na sequência aí, atenção, a proposta do fórum não é estimular exortações que busquem influenciar condutas alheias, muito menos fomentar demonstrações de bom mocismo. Evitem considerações que comecem com, infelizmente, devemos agir, é inadmissível que... Então, quando uma coisa aparece, uma questão como essa aí, revoltam, por exemplo, com as touradas, muitas respostas vão numa direção que é dizer, infelizmente o ser humano é mau, tem um coração cheio de ódio, e aí daí a pessoa fazendo várias ilações em cima daquilo. Ou então nós devemos agir de uma determinada maneira, assim, assim, assado. Ou é inadmissível que ainda no século XX esteja acontecendo isso, porque tal, na lei tal, assim, assim, assado. Bom, então tem que tomar cuidado, porque o objetivo não é expressão de emoções aqui. O objetivo não é que a pessoa coloque a sua indignação em pauta e daí comece a tecer comentários em cima disso, dessa indignação, etc. Certo? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque senão nós vamos perder o foco, nós vamos perder, digamos assim, os elementos conceituais que estão no debate, principalmente na letra A, e na letra B nós vamos perder as ideias centrais que sustentam concepções diferentes, né? A concepção que promove a extinção das touradas e a concepção que promove a preservação das touradas. É preciso entender a ideia de fundo, o núcleo mais básico, para que essas posturas, essas propostas políticas, certo? Porque parar ou preservar, não sei o que, no fundo, tem uma repercussão política. É preciso perceber o fundo dessas ideias e não ficar pairando aí na superficialidade, por um lado, nem por outro, nas emoções que são movidas a partir do momento em que se entra em contato com esse assunto. Então, infelizmente o homem é mau, infelizmente nós, seres humanos, fazemos essas coisas ruins e tal, e aí daí você vai tecendo loas não, na verdade, você vai tecendo críticas ao caráter do ser humano, enfim. Né? Então, não é esse o foco. Não é esse o foco. Bom, explicada a proposta principal do fórum, nós vamos aí para os parâmetros avaliativos. Bom, dentro dos parâmetros avaliativos, você sabe que o fórum tem valor 2, certo? E nós criamos aí duas categorias de participação do fórum. Tem a categoria participante, na qual o aluno que fica inserido nessa categoria pode chegar, no máximo, a nota 1, certo? Que é 50% do rendimento. O aluno participante, ele responde ao solicitado, oferece a contribuição, mas não interage com as falas dos outros colegas. E também, não é só isso, certo? Apesar de ter essa descrição muito breve aí do barema, tem outras situações que acontecem que fica difícil o barema, vamos dizer, a gente escrever no barema a modo de continuar apresentando uma mensagem clara. Então, para apresentar uma mensagem clara, eu coloquei isso aí, responde ao solicitado, oferecendo alguma contribuição para a discussão, mas não interage com as falas dos outros colegas e não, vamos dizer assim, detalhei um pouco mais, justamente que a gente tem esse momento aqui para detalhar, né, para colocar. Então, muitas vezes, a pessoa entra, faz aquela participação única, né? Em um dia ele entra, ele coloca a sua resposta e ele sai comentando várias falas dos colegas, certo? E aí depois diz, professor, mas eu interagi. Eu interagi, então o senhor me deu uma nota na categoria participante, sendo que eu interagi, eu deveria estar na categoria colaborador, etc. Bom, vamos com calma aí, porque quando a pessoa faz uma participação única, naquele mesmo dia, dentro de uma faixa de tempo curta, é como se ela tivesse, enfim, fazendo uma única participação na prática, certo? É basicamente isso. Porque o fórum, pessoal, a interação no fórum exige uma certa, digamos assim, frequência de visitas ao fórum. Pelo menos 2 ou 3 visitas para que a pessoa tenha uma participação, vamos dizer assim, mais efetiva. 2 ou 3 visitas com interação com os colegas, certo?
Então, quando a pessoa faz uma única participação e sai comentando a fala dos colegas, e quando esses comentários, a fala dos colegas, são, digamos assim, superficiais, não tem consistência, isso não é considerado como interação, certo? A interação exige que você vá, apareça, fale uma coisa, depois, quando há uma resposta, você volte 2, 3 dias depois e continue a falar. É isso que é interação, né? Se eu simplesmente pego uma resposta de um colega que está lá, falo muito boa a sua resposta, concordo com você, isso não é interação de forma nenhuma, certo? Seja porque falta consistência a participação do aluno, né? Não tem, é superficial, não tem consistência nenhuma, seja porque não tem esse diálogo que vai e volta, certo? Vai e volta. A pessoa fala, o outro fala, aí depois o outro mais uma participação. É a partir daí que a interação engata. Então, quem simplesmente chega lá e comenta a resposta do colega, não está interagindo, está comentando a resposta do colega, ou está respondendo ao colega sem engatar um processo de interação. Então, todos que fizerem isso vão ficar na categoria participante, com até um ponto. Então, entrei lá no único dia, botei uma resposta e comentei 3 respostas de colega, daquela maneira assim, né, bem superficial. Não vou ultrapassar a categoria participante, de um ponto. E ainda faço uma ressalva dentro disso. Quando se diz que a categoria participante vai até um ponto, não significa que você é participante e você recebe um ponto, de forma nenhuma. Você chega no máximo até um ponto, certo? Então você pode ficar de 1/10 até um ponto. Você pode tomar 0,8, 0,9, 0,7, 0,5, certo? E isso vai acontecer conforme o quê? Conforme a pertinência da sua participação. Então, por exemplo, tem gente que faz uma única participação, uma única resposta, né? E nessa resposta ele responde errado uma questão A, ou ele aponta para um tema que é, digamos assim, que está fugindo da proposta. Então, essa pessoa não vai ficar com um ponto, né? Ela vai ter um decréscimo aí de pontuação, certo? Bom, já na categoria colaborador, que vai até 2 pontos, que é a pontuação máxima do fórum, o que é que se exige? Se exige a resposta ao solicitado, se exige que sejam trazidas boas contribuições. Então, boas contribuições são o quê? Contribuições mais robustas, mais consistentes, que estejam dentro do assunto, que, digamos assim, que iniciem outras discussões dentro do fórum ali, que facilite a interação, certo? Que chame a atenção dos demais. É isso que são boas contribuições. E a interação, você veja aí em destaque, na cor vermelho, ao longo do período do fórum. Então, é preciso ter uma certa frequência de visita ao fórum no período. Vai de 19 de março, certo? Hoje a gente já está no dia 24 de março, então muita gente já participou, mas temos até o dia 29 de março para fechar esse ciclo aí. Então, no mínimo, pessoal, 2 participações, 3 participações, não precisa também ser muito mais que isso, né? Não precisa entupir o fórum, né? É bom também ser objetivo e acertar o alvo. Essa aqui é fundamental. Essa aqui é a meta fundamental, né? Então, responder o solicitado, boas contribuições e participar ao longo do fórum, né? Com 2 ou 3 interações aí ao longo do fórum. Então, se eu participei dia 20, eu volto dia 22, 23, eu volto depois dia 26, 27, e aí eu vou fazendo uma participação mais, vamos dizer assim, geral, mais consistente, certo? E o colaborador, da mesma forma, pode chegar até 2, não significa que uma pessoa que tem uma participação de colaborador chegue até 2. Isso vai depender também do nível de contribuição, do nível da resposta que a pessoa faz. Às vezes a pessoa participa muito, mas responde algumas coisas, digamos assim, fora daquele conceito, né? Por exemplo, ele pode responder aqui no nosso fórum, a tourada pode ser considerada uma prática cultural a partir do sentido antropológico apresentado na seção 1. Ele pode responder isso e, quando justificar a resposta, utilizar um conceito diferente do conceito de cultura no sentido antropológico, demonstrando que há uma confusão conceitual. E isso, evidentemente, vai prejudicar o aluno, mesmo que ele seja um participante, um colaborador. Agora eu vou aqui apresentar um slide que eu postei aqui, já na segunda-feira, né, anteontem.
para vocês prestarem atenção nesses pontos que eu vou elencar aqui, que eu já falei, mas que ficam mais claros aqui. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é a objetividade. Então, é fundamental ser objetivo, certo? A postagem vai ser lida pelos seus colegas. Não adianta vir com o texto gigantesco. Tem gente que participa de fórum colocando um texto gigantesco, a participação se torna proibitiva, certo? Às vezes, uma resposta objetiva, simples, que tem que ser dada, e transforma-se em um parágrafo com 10, 15 linhas. Não é necessário isso. Então, a letra A aí, do ponto 2 do nosso fórum, pode ser respondida tranquilamente em 2 ou 3 linhas, certo? Aí eu digo, se a pergunta pede que se aponte em qual sentido a tourada pode ser considerada na prática cultural, é também necessário responder se é no sentido clássico, na acepção antropológica, ou quem sabe nos dois sentidos. Quem tiver dúvida a esse respeito deve retornar à seção 1. Depois, quando se fala em concepções que fundamentam posturas, opiniões, leis, etc., sempre se aponta para uma visão do que seja o universo, o ser humano e sua natureza, ou seja, temos que ir mais a fundo. A lei nunca é o elemento último, o fundamento último, nem sequer o interesse econômico, pois são baseados por uma visão mais estrutural. Então não adianta você dizer, a proibição das touradas se fundamenta na lei tal ou no projeto de lei tal. Não, o projeto de lei ou a lei, eles são o resultado de uma concepção que se tem de mundo, né? De uma mentalidade que defende que aquilo deve ser extinto, e daí então alguém vai lá e, com base nessa ideia, nessa noção, cria uma lei, certo? Então a lei nunca é o início, é sempre o resultado, é sempre a consequência. Há, de uma forma ou de outra, sempre uma concepção que pode ser filosófica, pode ser religiosa, pode ser uma mescla de tudo isso aí. Sempre há uma visão de mundo que está mais, digamos assim, num ponto mais central, mais guardada. E é isso, aí que a gente quer chegar. É isso que a gente quer garimpar. O objetivo não é dizer, a tourada tem que ser extinta porque a lei tal, ou o projeto de lei tal, diz que tem que ser, se fundamenta nessa lei. Ou então a tourada deve permanecer porque o pessoal ganha muito dinheiro, tal, certo? Mas tem que ter um argumento de fundo. E é aí que a gente quer chegar, certo? O ponto 2, que é a participação espaçada, certo? Eu aponto para o barema, que eu acabei de explicar, falo que é necessário participar de maneira espaçada ao longo do fórum, participações únicas, ou seja, em um único dia, mesmo quando você está comentando as postagens dos colegas, podem trazer uma consequência ruim em termos afetivos para o aluno, certo? Então, eu faço uma recomendação aí que você não é necessário ler todas as mensagens do feed, né? Porque isso é humanamente, assim, quase impossível quando o fórum já está aí avançado, certo? Eu mesmo tenho várias técnicas, várias maneiras de, enfim, de fazer essa leitura. Faço leitura procurando palavras, enfim, buscando palavras no buscador, agrupo mensagens postagens do mesmo aluno para ver a sequência que ele fez, mesmo que a mensagem do aluno apareça descontinuada, uma mensagem aqui, aí depois tem 3, 4 mensagens de outros colegas, e aí aparece a mensagem dele lá embaixo de novo. Então, existem formas que ajudam a fazer isso, que é esse buscador aqui, ó. Certo? O professor coloca aqui meu nome, eu vou encontrar tudo que tem aqui na página com meu nome. Então, eu vejo minha primeira postagem, depois a postagem do Barema, depois aqui aparece um outro Vinícius, que é um aluno, né? Mas, enfim, aqui novamente eu cheguei na minha postagem. Então, isso aqui é importante para que eu possa fazer a correção, essas coisas todas, mas o aluno não necessariamente precisa ler o feed inteiro, não é necessário, enfim. Uma boa participação do fórum não exige isso. Importa que vocês se interem, pelo menos, de uma parte dessa participação no fórum, veja mais ou menos em que pé se encontra o debate, fique atento à minha postagem que eu faço, porque é claro que o professor tem um papel de orientar e guiar essa participação aí, então é muito importante. E aí o que eu recomendo é que você veja aí 2 ou 3 colegas e tente dialogar aí com 2 ou 3 colegas. Se você já conhece o colega também, enfim, acho que isso pode facilitar. Se ele for da mesma turma que você, mas se não for também, não tem problema. Pode gerar interações muito, muito boas, positivas. E também recomendo que vocês façam postagens aí, no mínimo em 2 dias diferentes, mas seria
mesmo ideal que vocês fizessem aí 3 participações, né? Entrasse 3 vezes no fórum para ver como é que está, né? E dali você escolher 2, 3 pessoas, ver o que o professor falou, e aí você faz a sua participação com toda a objetividade do mundo, certo? Então, pessoal, é isso. O fórum avaliativo é uma das atividades mais importantes do... Oi, Silvânia, bom dia. Não vi que você estava aí. Eu estou fazendo aqui uma gravação porque até o momento não tinha nenhuma pessoa participando, e aí eu estou fazendo a gravação. Se tiver alguma dúvida, pode colocar, viu? Tá me ouvindo? Bom dia, estou sim. Não, estou prestando atenção aqui que você está falando. Só tem eu e Eu você. tive que gravar. Oi, posso prosseguir, né? Não, eu falei que só tem nós. Eu tive que. Pode. Beleza. Eu tive que fazer essa aula um pouco em cima, e aí realmente o prazo ficou ruim e o horário ficou ruim, porque muita gente tem aula agora, né? Embora tenha o pessoal do noturno, mas eu não sei nem como é que tá isso aí, que eu não tenho disciplinas presenciais na UFSAL já há um tempo, eu só tenho essa disciplina EAD. E eu sei que as disciplinas presenciais estão sendo feitas também pelo Google Meet, e eu sabia que 8 horas não é um horário muito bom, mas infelizmente a semana está muito apertada e foi a brecha que eu consegui encaixar, certo? Bom, aí essa aula está sendo gravada, essa gravação, eu baixo a gravação e depois subo no YouTube para gerar um link no YouTube que eu acho que é mais prático de acesso para todo mundo, né? É mais fácil do que aquele Google Drive que fica, enfim, às vezes pede permissão e tal. E eu estava aqui explicando nessa gravação como era que quais seriam as exigências de participação do fórum, qual é a ideia do fórum, para que ele existe. E justamente o que eu dizia era que o fórum é uma das atividades mais importantes que existem na nossa disciplina, porque ela movimenta a disciplina, ela faz com que o diálogo aconteça, o debate aconteça, a interação aconteça. Então, é mais ou menos nessa linha que eu estava indo. Expliquei um pouco o barema, expliquei um pouco o que é que a proposta do fórum realmente pede, certo? Aí, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, se você chegou já bem depois que já tinha explicado isso, você pode, evidentemente, perguntar. E eu já estava praticamente aqui encerrando a reunião, né? Só ia falar realmente das outras avaliações que vão fechar a unidade 1, aproveitando a ocasião. E aí eu vou compartilhar de novo a tela. Aqui para a nossa tela. Aqui para a nossa tela do AVA, né? Então, para a tela principal, na tela principal, saindo do fórum, é importante a gente ter em mente o seguinte: essas sessões aqui, né, as 4 sessões, os 4 testes, cada qual valendo um ponto, 2 deles já tiveram o prazo vencido, tem mais 2 que vão vencer no dia 5 de abril, né, no mês que vem. Então, aqui faltam 2 pontos ainda a serem finalizados, para quem não respondeu ainda. Nós temos também os 2 pontos do fórum, formando aí 6 pontos, 4 dos testes, 2 do fórum, 6. E nós vamos ter a nossa prova online, que fica aqui nesse espaço, que também vale 4 pontos, e que vai ficar disponível entre o dia 5 de abril e o dia 10 de abril. Então, a prova online vai ser como foi no ano passado, nos 2 semestres passados, nós tivemos essa prova online em vez da prova presencial, certo? E os assuntos da prova online são os assuntos da primeira unidade, evidentemente. Então, a nossa unidade está fechando. Hoje é dia 22, 23, não, 24 de março. Nós temos uma semana para fechar março, dia 31, e mais 10 dias, que é até o dia 10 de abril, para fecharmos todas as atividades da unidade 1. Então, no dia 10 de abril, fecha-se a última atividade da unidade 1, que é a prova online. Antes disso, no dia 5 de abril, fecham os 2 testes que estão abertos ainda. E antes disso, fecha o fórum no dia 29 de março, certo? O fórum tem um tempinho para o professor corrigir, porque é muita coisa para ser lida, uma semana aí. E aí, no dia 10 de abril, provavelmente você já tem a nota fechada, porque o professor, né, eu, no caso, já devo ter lançado a nota do fórum. Beleza? Então, era isso que eu tinha para completar, Silvânia. Se você quiser
perguntar alguma coisa aí, fique à vontade, aproveite. Não, eu peguei a explicação até do. Eu entrei, era 8h18. Deu, Pronto, deu então para acho que pegar a pegou. explicação direitinho. Perfeito. Então você entendeu aí que a nossa ideia é ter participação espaçada, né? É ruim, assim, quando a Uhum. pessoa entra. Eu sei que às vezes a pessoa não tem tempo, tá? Mas quando a pessoa entra um dia só e faz tudo num dia só, é como se ela estivesse participando uma vez só. E é claro que depois vai ser também avaliado o tipo de pergunta, o tipo de resposta que é dada, né? A consistência dessa resposta, a fundamentação, se fugiu do tema, se não fugiu, tudo isso é avaliado. Mas a esquemática da participação é bom participar no mínimo 2 vezes ao longo do fórum e interagir com, no mínimo, 2 colegas. Basicamente isso. Então, entrar 2 dias diferentes, no mínimo, responder o que é pedido na proposta central geral, na proposta do fórum, e, além disso, tentar interagir aí com mais 2 colegas. Acho que isso aí é a fórmula digamos assim, esquemática, que pode dar uma participação boa. É claro que tudo isso depende do quê? Depende da resposta que é dada, né? Eu costumo, às vezes, fazer um comparativo. Sempre que a gente vai tratar de questões dissertativas, né, quando o aluno se expressa, tal, isso muitas vezes gera polêmica, porque a questão dissertativa não tem um gabarito tão fechado assim. Então, tem alunos que entram em conflito com o professor e ficam perguntando porque a resposta dele foi assim, a resposta do colega foi quase igual a dele, a nota foi diferente e tal. E aí, eu gosto de usar um exemplo, né, que eu sou uma pessoa que aprecio vinhos, né? E os vinhos, quando você vai comprar um vinho, até no rótulo, ou se for no site, né, de venda de vinhos, sempre tem uma descrição do vinho. E aí ele vai dizer que o vinho é frutado, tem acidez, tem corpo, enfim, né? Tem notas de tais e tais frutas, ou notas de café, ou notas de chocolate, enfim. Então, isso tudo está no universo aí da descrição de um vinho. E aí você pode pegar 2 vinhos diferentes, com descrições muito parecidas, né? Frutado, leve, assim, assado, tal, 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 notas de frutas negras ou frutas vermelhas, ou geleia de morango e tal. Você pode pegar 2 vinhos com a descrição muito parecida, e na hora que você vai beber, você bebe um, bebe o outro, percebe que aquelas notas estão lá nos dois, só que um é bom e o outro é ruim. Então isso acontece, certo? Isso acontece. É um exemplo que eu gosto de dar. Já aconteceu isso. Então, esse vinho aqui é um vinho frutado, um vinho leve, um vinho com notas de frutas vermelhas, tem um certo frescor, pererê, parará, uma acidez equilibrada. Pronto. Aí o outro você vai lá, quase igual a mesma coisa. Só que um vinho, quando você bebe, pô, esse vinho é bom pra caramba, tem mesmo essa acidez, tem isso, tal, tal, tem essa nota de fruta vermelha, tal, massa. O outro, o vinho é ruim, mas eu consigo perceber aqui que tem realmente as notas que estão falando aqui, que tem uma acidez boa, mas enfim, é ruim, é desequilibrado, não é bom que nem o outro. Então, às vezes, as pessoas obedecem a esquemática do que é pedido, mas não tem muita consistência aquilo que está sendo realmente falado, certo? Está sendo realmente falado. É igual o político, quando ele vai ter que fazer um discurso de abertura, então ele é obrigado a fazer um discurso de abertura, é o discurso que é feito no início do governo dele, vai estar lá a imprensa, vai estar lá isso, ou seja, essa esquemática toda ele já sabe como é que funciona. Mas ele vai lá e faz um discurso ruim, o cara não sabe falar ou qualquer coisa assim, ele não está afim de falar naquele dia, está doente, né? Ele faz um discurso ruim. Então ele obedeceu toda a esquemática, convidou a imprensa, foi numa sala, o som estava bom, cuidou de tudo isso, mas o discurso em si não foi bom, não era bem construído, certo? Então, às vezes, a participação no fórum é assim. Eu só peço que a gente tenha, no caso, humildade, que vocês tenham humildade de, se a participação não for muito boa, vocês não ficarem tentando, né, forçar a barra para ter uma pontuação melhor, etc, etc, só porque você participou uma vez ou 2 vezes e tal, e o Barema diz isso, né? É bem complicada essa situação, né? Aí gera revisões de resposta que, como eu me preparo com muita antecedência, estabeleço os critérios já para evitar essas confusões, dificilmente há uma mudança de nota depois que eu faço a correção, certo? Então, isso depende realmente de cada um se autoavaliar e perceber se a participação foi boa mesmo. Se você acreditar que a participação foi boa mesmo, sei lá, você vai até o fim. Agora também, forçar a barra para ganhar, né, uns décimos aqui, outro ali, eu acho que não vale a pena. Beleza?
Então, eu vou parar a gravação aqui. Essa gravação, como eu falei, eu vou baixar, certo?